Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Silverstone de 1985. Porém, se você veio por causa da thumbnail do vídeo apenas e não quer saber sobre o GP de Silverstone, vai lá para o minuto 13 em diante, que aí você vai ter toda a informação da thumbnail do vídeo, ok? Porque aqui a gente não faz clickbait. E você que quiser assistir, quiser saber mais detalhes sobre esse GP de Silverstone, é só continuar aí no vídeo, tá bom? Porque aí assim a gente agrada a todo mundo. E antes da gente começar a prova, eu já vou aí começar com vocês com uma rodada de entrevistas que a gente teve antes da corrida. Bom, e o primeiro que deu entrevistas foi o pole position Keke Rosberg, que conversando com Murray Walker, diz que o combustível não necessariamente ia ser um problema em Silverstone, contanto que ele fosse bem gerenciado. O Prost foi exatamente pelo mesmo caminho, mesmo discurso. O Nelson já foi por um caminho completamente diferente. Ele diz que o segredo para vencer em Silverstone é você conseguir ao longo do final de semana um carro equilibrado, ou seja, você conseguir acertar bem o carro, porque ele diz que nas velocidades que se atinge em Silverstone, nas curvas, se você estiver saindo de frente ou de traseira, os pneus vão embora rapidamente e você deixa de ser competitivo. E esse é o segredo desse circuito na visão dele. Alboreto foi num caminho parecido e disse também que você tem um carro desequilibrado em Silverstone, quando você tem muita potência, é muito complicado para gerenciar essa força toda. O Ayrton já foi para um caminho de explicar a pilotagem em Silverstone, dizendo que você tem que entrar muito rápido e sair muito rápido das curvas, porque se você sai mal lançado, você perde tempo na reta inteira recuperando velocidade. Então, os pilotos que saem mais forte das curvas têm vantagem nesse circuito. Quem falou muito também foi o Hélio De Angelis, dizendo que adora a pista, que tem as curvas mais velozes do campeonato, isso é muito excitante para guiar, que ele adora o circuito e prometia vencer a prova. Bom, e no warm-up o Prost, que aparentemente tinha problemas de setup no seu carro no sábado, resolveu esses problemas no domingo, foi o mais rápido do warm-up. Quem teve problemas nesse warm-up foi o Ayrton, que reportava aos mecânicos que a sua transmissão estava ficando rígida, ele não conseguia mais engrenar as marchas, então a Lotus trabalhou boa parte da manhã para trocar a caixa de câmbio do Ayrton. Se a Lotus estava ocupada trocando a caixa de marchas do Ayrton, os trabalhos só estavam começando. O Hélio De Angelis no warm-up, passando ali após a curva Abbey, se preparando para a chicane da Woodcote. Quando eles passaram embaixo da passarela do Daily Express, isso mesmo, Hélio De Angelis e Pierluigi Martini da Minardi, quando o Hélio foi fazer a ultrapassagem, o Martini não consultou os retrovisores e aí entrou no caminho do Hélio De Angelis. Conclusão, os carros meio que sofreram um abalroamento e foram danos bem graves nos dois carros. E aí a Lotus teve que passar boa parte aí do final da manhã e o horário do almoço no modo loucura, ou seja, todo mundo trabalhando igual maluco tentando deixar o carro pronto antes do momento da largada. Mais uma informação para vocês, todos os carros Goodyear largaram com pneus C. Lembrando sempre, eu sempre lembro da regra da época, a graduação ia até o pneu A, ou seja, o A o mais duro, o D o mais macio, tá bom? E o Mansell foi o único piloto que tentou aí dar o pulo do gato de alguma maneira e largou com pneus B, ou seja, pneus mais duros do que o resto do pelotão. Se o Mansell estava tentando inventar aí na estratégia para se dar bem, o Keke Rosberg tinha vários problemas na manhã do domingo. Ele não estava muito feliz com o motor Honda do seu carro titular. A Williams então foi para fazer a troca desse motor, colocou ele no carro reserva e o carro reserva simplesmente não andava bem toda a manhã. O carro era ruim de manejo, de handling.
quanto o carro titular, que esse sim estava muito bom de manobrabilidade e virou a melhor volta da história da Fórmula 1 em média horária daquela época, o Rosberg tinha problemas então no motor, ou seja, ele estava insatisfeito com os dois carros no domingo pela manhã. Bom, e uma última informação antes da largada é que o Martin Brundle foi largado à última posição, e isso aconteceu porque o motor Renault da Tyrrell simplesmente não ligava. O Nigel Heuerbuck diz que todos os carros partiram para a volta de formação e aí até os mecânicos conseguirem ligar o carro, os outros carros já estavam praticamente terminando a volta de formação. Ele tentou de toda forma ser veloz nessa volta de formação para tentar alcançar o pelotão, mas não adiantou. Segundo o Nigel Heuerbuck, ele recebeu uma bandeira preta e largou então da última posição. Ele não teve como ultrapassar o pelotão. Bom, e na largada o Rosberg e o Nelson não largaram bem. O Ayrton e o Prost, esses sim tiveram um bite spot muito bom, ou seja, o pulo inicial muito forte. O Ayrton tomou a ponta vindo pelo lado de fora, o Prost pelo lado de dentro. Ficou sanduichado entre o Nelson e o Rosberg e ele só conseguiu ultrapassar o Nelson. Então a gente ficou numa sequência de Senna, Rosberg, Prost e Nelson. E aí, uns segundos depois, acontece o primeiro acidente da prova. O Patrick Tambeck teve uma largada muito forte, veio passando vários carros. Quando chega na curva 1, na Copse, ele vem pelo traçado normal dos outros carros e aí o Nigel Heuerbuck explica a dinâmica do acidente. Foi um mix de excesso de velocidade com posicionamento ruim de pista. O excesso de velocidade aí não é pelo fato do piloto não ter freado ou coisa desse tipo. Era simplesmente pelo fato dele ter vindo muito mais lançado. E aí, para não encher a traseira do Hélio De Angelis, ele preferiu colocar numa linha mais externa da Copse, até para tentar a ultrapassagem na Beckett. E aí o que aconteceu? Ele deu de cara com um monte de marbles, ou seja, aqueles farelos de pneu. O Renault girou imediatamente, veio cruzando a pista de lado, o Alboreto passou na pura sorte e aí o Johansson foi atingido pela Renault do Tambay numa espécie de T que os carros formaram ali naquele acidente. A Renault ficou com a frente completamente destruída, era fim de prova para o Tambay, e o Johansson foi para os boxes, eles deram uma olhada no carro e enfim, era fim de prova para ele também. Outra questão interessante dessa largada é que o Nigel Heuerbuck conta que houve um incidente entre o Ghinzani e o Alliot e tudo por conta dos destroços da Renault. Segundo o Nigel Heuerbuck, eu tenho as imagens também, os pedaços da Renault começaram a cruzar a pista, incluindo um pneu. Isso assustou o Alliot, que perdeu o controle do carro, veio de lado e atingiu o Ghinzani quase da mesma forma como também atingiu o Johansson. E aí o cara da primeira volta foi o De Cesaris. Sim, o De Cesaris veio ultrapassando todo mundo e já cruzou a primeira volta na quarta posição. Senna e Rosberg começaram a andar num ritmo muito forte e o Keck tentando a ultrapassagem no Ayrton. Porém, segundo o próprio Keck Rosberg, ele não tinha como seguir o Ayrton sem destruir os seus pneus. Ou seja, muita gente no paddock achava que era um excesso de uso do bush por parte do Ayrton, ou seja, que a Lotus estava muito veloz nas retas. Porém, o Keck garante que não. Era o ritmo de curva da Lotus e do Ayrton que estavam muito fortes. Ele diz que se tivesse acompanhado o Ayrton, teria destruído os pneus logo cedo na prova e aí era fim de corrida para ele. A estratégia estaria completamente comprometida. Então ele preferiu deixar simplesmente o Ayrton ir embora. Da parte do Ayrton e ainda sobre o combustível, ele diz que economizou combustível durante 3/4 da prova, com a pressão de turbo no mínimo. Só na parte final ele aumentou a pressão de turbo para se defender do Prost. Falando em Prost, a corrida quase acabou para ele na segunda volta. Apenas a TV local pegou essas imagens. Ele passando na Beckett logo após o trecho
do acidente ali na Copse, e ele pegou óleo na pista e veio de lado e ainda consertou o carro, e aí o carro saiu de lado de novo, ele consertou de novo. Fantástico, Prost, car control incrível. E aí foi a vez do Hélio De Angelis ter problemas, simplesmente o carro apagou no final de uma das voltas, ele foi para os boxes, os mecânicos perderam ainda tempo tentando vistoriar o motor para ver se tinha algum problema, não acharam problema nenhum, simplesmente religaram o carro e ele voltou para a prova, porém com a corrida completamente comprometida. Enfim, né, foi a primeira prova do campeonato que o Hélio De Angelis não pontuou. E aí a gente viu o Williams entrando nos boxes, foi Nigel Mansell com problemas na embreagem do seu carro, era fim de prova para uma das Williams. 4 voltas depois foi a vez do Keke Rosberg abandonar com problemas no turbo, ou seja, o qualifying, que foi fantástico para Williams, histórico, se transformou num dia de domingo, onde a corrida foi catastrófica. Os 2 carros não conseguiram terminar. Nesse momento da prova, o Lauda vinha escalando o pelotão. Aliás, o Lauda fez uma péssima largada, chegou a quase 19ª posição, para vocês terem uma ideia, caiu muito. E aí veio se recuperando na prova, já estava na 3ª posição e aí começou a ter problemas. Ele tinha problemas de troca de marcha da 4ª para a 5ª marcha, às vezes ela não entrava, às vezes ela escapava, enfim, o piloto estava em apuros. Lauda que acabou abandonando umas voltas depois e, por incrível que pareça, não foi problemas na caixa de câmbio, ele abandonou com problemas eletrônicos. E aí o Senna e o Prost começaram um duelo onde eles se tornaram os personagens principais dessa corrida, e o Nigel Hülkenberg conta que na volta 38, quando eles se aproximaram do Alboreto e do Piquet, que tinha problemas de acerto do seu carro na corrida, esse era o problema da Brabham, ele estava andando com muito downforce no carro, o Brabham não era veloz de reta. O Hülkenberg vê esse momento como o grande momento da prova, onde o Ayrton e o Prost têm que negociar ultrapassagens com retardatários, porém retardatários com excelentes carros. Ele cita então Piquet e Alboreto, que estavam disputando posição, e ao mesmo tempo a gente tinha então os líderes da prova vindo num ritmo alucinante para colocar uma volta em praticamente todos os carros. E aí foi a vez do André de Césares abandonar, o que foi uma pena, porque ele estava fazendo uma corrida fantástica, chegou a ser 3º, ultrapassou o Mansell, ultrapassou o Prost, depois foi ultrapassado, enfim, corridaça do De Césares, cheia de alternativas, colocou pressão no Niki Lauda, foi ultrapassado também pelo Niki Lauda, tentou devolver quando o Niki Lauda teve problemas de câmbio. Corridaça do De Césares, uma belíssima corrida, uma pena, o carro teve um colapso da embreagem e depois isso levou a um colapso da caixa de câmbio, porque ele vinha tentando trocar as marchas no tempo. E aí, segundo Nigel Hülkenberg, inclusive, ao parar, né, quando ele chega nos boxes, é aplaudido por todos, fez uma belíssima corrida realmente. E eu queria parar o vídeo um momentinho para pedir o seu like, se você ficou até aqui, se você puder dar o seu like, você ajuda demais aqui o canal, para que o vídeo seja distribuído, é só você arrastar o dedo aí na tela, ok? Se você quiser ser membro do canal, o programa de membros é R$ 4,99 ao mês e você tem acesso a toda a documentação que a gente usa aqui para fazer os vídeos. Toda semana eu posto pelo menos um Racing Report completo que foi usado para fazer os vídeos, ok? E aí, depois de disputarem muito tempo a primeira posição dessa corrida, o Ayrton simplesmente para a 5 voltas do final. E aí a pergunta que não quer calar é: ele teve pane seca? Sim, a resposta é sim. E aí a questão que fica é: foi culpa do piloto? Foi ingerência com o uso do combustível? E a resposta é não. Bom, como eu disse para vocês, o Ayrton economizou combustível 3/4 da prova. Aliás, o Prost veio na mesmíssima estratégia. Ele também economizou muito combustível no início da prova, e aí os dois pilotos, então, no fim da prova, o Ayrton para se defender e o Prost, obviamente, para conseguir a ultrapassagem, os dois pilotos começaram a andar no limite dos seus carros, achando que eles tinham combustível para terminar a prova. Quando eu
digo achando no caso do Ayrton. Porém, o Ayrton nas voltas finais começou a sentir o seu motor falhar na injeção. E aí, quase 30 anos depois, essa questão é resolvida quando a família do Peter Orr pega as memórias dele. Ele estava escrevendo um livro, pegam as memórias dele e publicam um livro finalmente resolvendo várias questões a respeito dessa Lotus dos anos 80 e finalmente a gente tem então uma resposta oficial para esse abandono, né? O que acontece? O Duca Ruge, durante o GP, lá no dia da prova, já dava indícios pra gente, já dava os atalhos, já dava sinais. Ele pega e diz, vou botar aí para vocês na tela, pode ter havido alguma coisa na injeção, porém ele usa a dúvida aí na questão, fiquem ligados nisso. O Peter Orr não consegue uma resposta e diz, vamos ter que olhar o carro, é mais ou menos o que está sendo dito aí, né? E aí o Prost dá a versão dele dizendo que o Ayrton estava andando no limite do seu carro, assim como ele também estava fazendo, né? A questão é que, segundo Peter, o Ayrton teve um problema no sensor de temperatura do escapamento esquerdo. Inclusive ele diz que uma fumaça preta saiu numa das voltas do escapamento do carro. Aí eu não sei dizer para vocês se ele que viu, a TV que pegou, enfim, eu não sei dizer isso. Isso está no livro dele, ok? O que acontece é que o sensor de escapamento é fundamental para que a injeção calcule a riqueza do combustível. E aí o que aconteceu? O Ayrton economizou o combustível 3/4 da corrida. No último quarto de prova, ele achando que tinha combustível mais do que suficiente para terminar a prova, se defendendo do Prost, e aí ficou sem combustível. Porém, o que acontece é que quando você não tem mais o sensor de escapamento trabalhando, a injeção eletrônica enlouquece completamente, ela enriquece a mistura de combustível. E aí o Ayrton, nas voltas finais, foi destruindo toda a economia de combustível que ele fez toda a corrida sem saber. É bom deixar claro que a Lotus não tinha um fuel gauge dentro do carro, ou seja, um medidor de combustível. O que ela tinha era uma troca de dados entre a garagem e a injeção eletrônica. Essas informações eram mandadas via rádio e a equipe tinha que estar calculando isso tudo, ok? E aí era bem complexa essa operação e demorada. Então, caso algo acontecesse, simplesmente o piloto ia ter pane seca. A partir de um determinado momento da temporada, a Renault passou a colocar uma espécie de pager no cockpit dos carros com o fuel gauge, ou seja, o piloto então passou a ter essa informação em tempo real dentro do carro para poder trocar essa informação com os boxes. Ou seja, eles não esperavam mais o carro gerar a informação ou quando eles conseguiam captar o sinal nas antenas de rádio. Não mais isso acontecia. A partir de agora, o piloto tinha um pager dentro do carro, isso informava ele quantos litros de combustível ele tinha no carro e aí ele passava isso para a equipe fazia uma conta rápida, né, para descobrir o quanto ele está consumindo por volta e aí tiravam uma média para ver se ele tinha que ser mais econômico ou não, né? Naquela época não existia essa coisa ainda, pelo menos na Lotus, do mais um, menos um, as contas serem feitas de modo automático. Não, a Lotus não tinha esse tipo de tecnologia. As contas eram manuais. O que vai ser acrescentado no final do ano é um medidor de combustível dentro do carro para que o piloto informasse em tempo real, volta a volta para os boxes. Isso eram questões que, baseado no estudo de imagem, eu já tinha uma certa noção e o Peter confirma tudo isso no livro, uma página depois que ele explica a questão do GP de Silverstone. Outra questão que o Peter aborda é o porquê então de eles não terem informado para a imprensa a real causa do abandono do Ayrton. E a resposta do Peter é muito simples e ele demora 30 e tantos anos para contar isso. O que acontece é que se eles revelassem que o sensor de escapamento queimou e isso aumentou o consumo de combustível, automaticamente eles iam dar a entender para todos no grid que eles tinham um sistema eletrônico de gerenciamento de combustível, ou seja,
um sistema de gerenciamento de combustível baseado, linkado com a injeção eletrônica. E não só para informar a equipe o combustível. Na verdade, era todo um sistema de injeção eletrônica interligado, e aí, se eles avisassem que foi o sensor de escapamento, ele brinca ainda dizendo, na semana seguinte, todos os times estariam, né, usando, ou eles iam tentar procurar de qual avião, né, a Renault removeu os sensores de escapamento para utilizar nos motores EF15. Então era um segredo, eles não podiam revelar, e aí ficou essa queda de braço entre Renault, Lotus e Senna, e no final o Peter Warpeg diz: nós, equipe e o piloto, nós fomos feitos de idiotas, fecha aspas. Enfim, todo mundo tirou o Ayrton, né, de gastão de combustível, e a Lotus de uma equipe passiva que não consegue controlar o seu piloto dentro da pista, algo desse tipo. Então, né, todo mundo saiu de incompetente no final. Ele conta, inclusive, que logo que o Ayrton abandonou, a Renault pegou o carro, né, para vistoriar o motor, e aí ele diz que pedia insistentemente para que o Dodô dissesse para ele o que de fato aconteceu no carro, né? E aí ele inclusive diz que foi extremamente tenso para ele, porque foi como se ele tivesse queimando a bandeira francesa em plena Champs-Élysées em frente à limusine presidencial, ou seja, era uma situação onde era uma afronta para a Renault muito preocupada, com medo de ter os seus segredos revelados. E a Renault tinha vários segredos nos seus motores que, se caíssem na mão principalmente do grupo Porsche e McLaren TAG, ia ser terrível, ok? Eles já estavam com muita vantagem, se caísse nas mãos deles, eles teriam mais vantagem ainda. Uma dessas vantagens era o DPV, que é um sistema anti-lag, o Peter Warr cita isso também, né? E aí é um sistema também ligado à borboleta de aceleração, enfim. Ele tinha medo que ele revelando um segredo do carro, isso desencadeasse uma reação em cadeia, onde os times abrissem os olhos e começassem a ver todos os segredos do EF15. E o que se viu no final das contas foi Renault e Senna trocando acusações na imprensa. Isso foi uma complicação enorme. Sobre isso, o Peter diz que inclusive teve medo de perder o contrato com a Renault para 1986. Ele já tinha um contrato assinado, mas ele tinha medo de ser interpretado como uma quebra de contrato ou algo do tipo e ele perder a fornecedora de motores, tudo por causa desse episódio dessa corrida. Bom, e todas as páginas do livro do Peter que tem relação com essa corrida de Silverstone, que eu usei aqui para fazer o vídeo, eu vou colocar lá no grupo de membros do canal, porque esse livro infelizmente não está disponível aqui no Brasil. Ele até existe para compra na Amazon importado da Europa, porém só o livro está mais de R$ 500, com os impostos e o frete está saindo a quase R$ 1.000 esse livro. Então eu sei que na realidade aqui do nosso país está bem complicado conseguir um exemplar dele. Bom, e a última curiosidade dessa prova ficou por conta do Prost, que simplesmente cruzou a linha de chegada, porém não sabia disso. Ele não viu a bandeira quadriculada, porque em Silverstone, né, a chegada é feita no meio da curva Woodcote, que foi transformada ali, quebrada numa chicane, mas enfim, você está virando para a direita, ele não viu a bandeira quadriculada, deu mais uma volta, estava com medo de ter pane seca e enfim, aí terminou a corrida. E aí descobriu que deu uma volta a mais, é bem engraçado ele contando. E essa história ele conta no review oficial da Fórmula 1 da temporada de 1985, onde cada piloto narra a sua vitória. É bem interessante. E aí o Prost conta essa história no final dessa corrida. Bom, e como terminou então esse GP de Silverstone de 1985? O Prost venceu a prova colocando uma volta em todos os carros e até deu uma volta a mais, né? No final da corrida deu 66 voltas, olha que loucura. O Alboreto com 64 voltas foi o segundo colocado. Jacques Laffite no modo 007, agente secreto ou qualquer coisa do tipo, infiltrado, chegou na terceira posição e ninguém viu. Impressionante aí a corrida do Laffite, surpreendente diria eu.
né? Ninguém esperava que ele aparecesse na terceira posição, e sim o De Cesaris, que teve problemas de transmissão, como eu disse para vocês. O Nelson, que fez uma corrida ali entre quinto e sexto, toda a prova terminou em quarto lugar. O Derek Warwick terminou na quinta posição e o Mark Surer, com a outra Brabham, terminou na sexta posição. Vale fazer uma menção honrosa ao Martin Brundle, que terminou na sétima posição, largando de último colocado. Como eu disse para vocês, o carro dele apagou na saída. Enfim, essa corrida foi cheia de alternativas, um terceiro lugar surpreendente do Laffite, uma corrida de superação do Nelson com setup muito ruim, corrida também de superação para o Alboreto com carro extremamente dianteiro todo o final de semana, sofrendo muito com a regulagem do seu carro, né? E surpreendente aí também Mark Surer na sexta posição. A gente não espera o segundo Brabham pontuando. Um último detalhe que eu queria lembrar dessa corrida é que Patrese e Berger conseguiram terminar a corrida. Isso é inacreditável. E mais, não bateram nem fecharam ninguém todo o final de semana. Ninguém reclamou dos dois. É inacreditável, uma coisa assim para bater foto e registrar realmente, porque é raríssimo disso acontecer. Para não falar que ninguém reclamou do Patrese, vocês lembram, reclamaram no início do final de semana do óleo que ele deixou na pista, mas aí, né, não dá, né? Aí ele não tem culpa, o motor Alfa explodiu, enfim, ele não tem culpa. Mas enfim, reclamaram dele nesse ponto aí. Mas pelo menos foi do óleo, ok? Então, Patrese e Berger ilesos aí nesse final de semana. Quem aprontou mesmo foi o Martini dessa vez. E vamos dizer assim, o Aliô e o També. Bom, então é isso. Eu queria agradecer a todos os membros do canal. Se você quiser ser membro, a assinatura é R$ 4,99 ao mês e você tem direito a receber a documentação que a gente usa aqui para fazer os GPs, ok? E se você não puder ser membro, mas quiser ajudar o canal, é só você deixar o seu like, porque você vai ajudar demais ao YouTube distribuir o nosso trabalho, ok? Então, até semana que vem, 7 da noite, sexta-feira, com mais um GP aqui no Automobilismo Brasil. Então, até lá.